Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui serão os meus primeiros palpites para a Loteca 1208. Loteca que simplesmente está pagando 7 milhões de reais para acertar 14 jogos no final de semana. Espero que as informações aqui do vídeo ajudem a conhecer pelo menos os confrontos aí da grade. E se você não conhecia o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo porque ajuda bastante. Então, sem enrolação, vamos aí dar uma olhada no primeiro vídeo sobre a grade da Loteca 1208 e o primeiro jogo, hein? Já começamos aí com Bragantino e Fluminense. O que eu trago de informação aqui sobre o Bragantino, pelo menos nos últimos jogos, né, só derrota, né? Fora de casa perdeu para o Ceará por 1 a 0, em casa perdeu para o Internacional por 3 a 1 e mais um jogo em casa pela Copa do Brasil, perdeu para o Botafogo por 1 a 0. Já o Fluminense em casa venceu Fortaleza por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana fora de casa venceu o América por 2 a 1 e fora de casa empatou com o Bahia em 3 a 3. Classificação do Brasileirão, Fluminense, ele é o oitavo colocado com 27 pontos, em 18 jogos tem 8 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Já o Bragantino, ele é o nono colocado com 27 pontos também. Em 20 jogos tem 8 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Olha essa sequência do Bragantino. Pessoal, o que a gente precisa ficar atento são próximos jogos, né? Depois do final de semana, porque tem alguns times aí que terá a Copa do Brasil, hein? O próximo jogo aí do Bragantino será pelo Brasileirão fora de casa contra o Botafogo. E o Fluminense vai enfrentar o Bahia também fora de casa, só que pela Copa do Brasil, hein? O Bragantino tem essa vantagem de jogar em casa, né? Mas no total acho que já são 7 partidas aí perdendo direto, né? No Brasileirão, olhando o desempenho ali, pelo menos 5 partidas direto perdendo. O Fluminense, né, terá a Copa do Brasil aí contra o Bahia. E é aquela coisa, né? O Bragantino não é possível que vai ficar perdendo direto, né? Uma hora vai ter que vencer. E para essa partida aqui, tô usando o meu primeiro duplo. Lembrando, né, que nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos. E aqui eu tô indo de Bragantino e Fluminense. Jogo 2, Coritiba e Remo. Último jogo aí do Coritiba, fora de casa venceu o Novo Horizontino por 2 a 1, em casa empatou com a Chapecoense em 0 a 0 e fora de casa venceu o Vila Nova por 2 a 1. Já o Remo, em casa ele empatou com o Botafogo de São Paulo em 1 a 1, fora de casa venceu o América por 1 a 0 e em casa perdeu para a Ferroviária por 2 a 0. Classificação do Brasileirão Série B, Curitiba é o líder com 42 pontos em 22 jogos, tem 12 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Bom desempenho do Curitiba aqui, 5 jogos sem perder. Já o Remo também tem um bom desempenho, ele é o quinto colocado com 34 pontos, em 22 jogos tem 8 vitórias, 10 empates, 4 derrotas. Próximo jogo aí do Curitiba será pelo Brasileirão, fora de casa contra o Operário, e o Remo vai jogar em casa contra o Criciúma. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Curitiba, um empate e uma vitória para o Remo. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025, o Remo em casa venceu por 1 a 0 e antes disso só em 2021 um empate na casa do Remo em 0 a 0. Aqui é uma partida bem equilibrada, a gente pode ver ali que o Remo também tem um bom desempenho nos últimos 5 jogos, apesar de ser um time que empata bastante, né? 10 empates, é um time que perde muito pouco, apenas 4 derrotas aí no campeonato. É um jogo complicado para o Curitiba, cabe um duplo, mas eu tô indo seco aqui no Curitiba, devido ao bom momento, né? E por estar jogando em casa também. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu iria de empate, só porque o Remo empata muito. Jogo 3, Goiás e América. Último jogo aí do Goiás, fora de casa perdeu para o Vila Nova por 2 a 0, em casa venceu o Operário por 2 a 1 e fora de casa empatou com o Amazonas em 2 a 2. Já o América, fora de casa empatou com o Amazonas em 2 a 2, em casa perdeu para o Remo por 1 a 0 e fora de casa perdeu para o Botafogo de São Paulo por 2 a 1, em que fase do América também. Classificação do Brasileirão, o Goiás ele é o segundo colocado com 41 pontos, em 22 jogos tem 12 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Já o América ele é o 16º colocado com 22 pontos, em 22 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. A campanha bem ruim aí do América nesse ano, né? Próximo jogo aí do Goiás
será em casa, né, contra o Botafogo, e o América vai jogar em casa também contra o Avaí. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Goiás, 5 empates e 2 vitórias para o América. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025 na casa do América. O América venceu por 1-0. Antes disso, no mês 10 de 2024, na casa do América também, empate em 2-2. Bom, um confronto que não tem muito o que dizer, né? O Goiás vem brigando aí por essa liderança, né, contra o Curitiba. É um time que vem fazendo um bom campeonato, né, tá dando umas escorregadas aí, que é normal. Já o América, né, tá numa fase muito ruim, não consegue vencer nos seus últimos 5 jogos, agora jogando fora de casa. É uma partida muito difícil, né, contra o Goiás. Eu tô indo seco no Goiás. Aqui o América vencendo, eu considero um resultado inesperado, hein. Jogo 4, Cruzeiro e Internacional. O último jogo do Cruzeiro, né, foi já nessa semana, jogou contra o Mirassol e essa partida terminou empatada em 1-1. Aí sim, antes dessa partida, né, o Cruzeiro em casa perdeu para o Santos por 2-1. Fora de casa pela Copa do Brasil venceu o CRB por 2-0 e fora de casa pelo Brasileirão venceu o Botafogo por 2-0. Já o Internacional em casa perdeu para o Flamengo por 3-1. Pela Libertadores também perdeu para o Flamengo fora de casa por 1-0 e voltando para o Brasileirão, fora de casa, venceu o Bragantino por 3-1. Classificação aí do Brasileirão. O Cruzeiro, ele não é o segundo colocado, ele é o terceiro colocado com 38 pontos em 20 jogos, tem 11 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Já o Internacional, ele é o 12º colocado com 24 pontos em 19 jogos, tem 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Cruzeiro será fora de casa contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, hein? Então, esse jogo sim tem que tomar muito cuidado aí com a escalação do Cruzeiro. E o Internacional terá Brasileirão em casa contra o Fortaleza. Vamos ver como é que o Internacional vai agora no meio de semana contra o Flamengo, né? Pela Libertadores. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Cruzeiro, 6 empates e 8 vitórias para o Internacional. O último confronto no mês 4 de 2025, na casa do Internacional, vitória do Internacional por 3-0. Antes disso, no mês 8 de 2024, na casa do Cruzeiro, empate em 0-0. Aqui eu tô acreditando que o Cruzeiro vai priorizar a Copa do Brasil, não deve colocar todos os titulares, deve vir com um time misto. Mesmo assim, o Cruzeiro tá com um elenco muito forte. Internacional no Brasileirão, né, vem fazendo uma campanha aí mediana e ainda jogando fora de casa, né, mesmo que nos confrontos diretos aqui tenha uma vantagem muito grande aí para o Internacional, né, apenas uma vitória do Cruzeiro. Eu tô indo com um duplo aqui, eu tô indo de Cruzeiro e Internacional. Tô acreditando que o Cruzeiro não vai deixar, né, o Flamengo e o Palmeiras escapar aí na liderança do Brasileirão. Jogo 5, CRB e Atlético Paranaense. Último jogo aí do CRB, não foi esse jogo contra o Atlético, né? Jogou fora de casa contra o Volta Redonda e também venceu por 1-0. Aí sim, antes desse jogo, né? Em casa venceu o Atlético por 1-0. Pela Copa do Brasil em casa perdeu para o Cruzeiro por 2-0 e fora de casa, né? Perdeu para a Chapecoense por 3-2. Já o Atlético Paranaense em casa empatou com o Cuiabá em 1-1. Fora de casa perdeu para o Criciúma por 4-2 e em casa venceu o São Paulo pela Copa do Brasil por 1-0. Classificação do Brasileirão, o CRB ele é o 10º colocado com 31 pontos, em 22 jogos tem 9 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Já o Atlético Paranaense ele é o 12º colocado com 27 pontos em 22 jogos, tem 7 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do CRB será pelo Brasileirão em casa contra o Paysandu e o Atlético Paranaense terá Copa do Brasil em casa contra o Corinthians, outro time que pode poupar jogadores no Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o CRB, nenhum empate e 3 vitórias para o Atlético Paranaense. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025, o Atlético Paranaense em casa venceu por 2-0 e antes disso pela Copa do Brasil de 2023, em casa, o Atlético Paranaense venceu por 2-1. Atlético Paranaense já não vem fazendo uma campanha tão boa nesse Brasileirão. Próximo jogo depois do CRB é Copa do Brasil. Então, é quase certeza aí que vai vir um time misto contra o CRB. O CRB já é um time muito difícil de ser batido quando joga em casa. E aqui mesmo o CRB tendo desvantagem no confronto direto contra o Atlético Paranaense, eu tô indo seco no CRB. Mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também. Porque a gente pode ver ali a sequência do Atlético Paranaense, que há muitos empates nas últimas partidas.
Jogo 6, Grêmio e Ceará. Último jogo do Grêmio, fora de casa, surpreendendo todo mundo, venceu o Atlético Mineiro por 3-1. Com certeza esse resultado aí ajudou, né, a Loteca 1207 a acumular. Em casa perdeu, né, para o Sport por 1-0 e fora de casa havia perdido para o Fluminense por 1-0. Já o Ceará, em casa venceu o Bragantino por 1-0, fora de casa perdeu para o Palmeiras por 2-1 e em casa empatou com o Flamengo em 1-1. Classificação do Campeonato Brasileiro: Ceará, 11º colocado com 25 pontos, em 19 jogos tem 7 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. E o Grêmio, né, com números bem parecidos, está na 13ª posição com 23 pontos, em 19 jogos tem 6 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Grêmio será pelo Brasileirão fora de casa contra o Flamengo e o Ceará vai jogar em casa contra o Juventude. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Grêmio, 1 empate e 6 vitórias para o Ceará. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025, Ceará em casa venceu por 2-0, depois só em 2021 na casa do Grêmio, o Grêmio venceu por 2-0. Bom, essa partida aqui tem aquele ponto de interrogação gigante, né, porque hoje considero o Ceará jogando um pouco melhor que o Grêmio, mas depois dessa vitória em cima do Atlético Mineiro fora de casa, né? O Grêmio vai estar jogando em casa. Aqui no confronto direto não há muitos empates entre eles. E na tabela de classificação a gente pode ver que são números bem parecidos. É uma partida bem equilibrada. Tô usando mais um dos meus duplos aqui nesse confronto. Eu tô indo de Grêmio e Ceará. Jogo 7, Vasco da Gama e Corinthians. Último jogo aí do Vasco, né? Jogando fora de casa no Morumbi contra o Santos, 6-0, hein? Impressionante. Em casa, empatou com o Atlético Mineiro em 1-1 e pela Copa do Brasil em casa venceu o CSA por 3-1. Já o Corinthians tá numa fase bem ruim aí também no Brasileirão. Em casa perdeu para o Bahia por 2-1, fora de casa perdeu para o Juventude por 2-1 e na Copa do Brasil, fora de casa venceu o Palmeiras por 2-0. Classificação do Brasileirão: o Corinthians ele é o 14º colocado com 22 pontos, em 20 jogos tem 5 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Olha o desempenho do Corinthians, né? Nos últimos 5 jogos não há vitórias. Já o Vasco da Gama ele é o 16º colocado com 16 pontos em 18 jogos, tem 5 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Vasco será pela Copa do Brasil contra o Botafogo, hein? Vai jogar em casa. E o Corinthians também terá Copa do Brasil, só que vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense. Últimos confrontos entre eles, 1 vitória para o Vasco, 3 empates e 11 vitórias para o Corinthians. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025, em casa o Corinthians venceu por 3-0. Antes disso, no mês de novembro de 2024, na casa do Corinthians, outra vitória por 3-1 do Corinthians. Partida difícil, né? Porque são 2 times que vão jogar Copa do Brasil, vão poupar alguns jogadores. O Corinthians já tem muitos desfalques importantes e ainda mais jogando fora de casa, né? O Vasco vai ter o apoio da sua torcida aí jogando em casa. Mesmo assim, tô acreditando que o Corinthians vai vir muito fechado. A gente pode ver que nesse confronto aqui o Corinthians leva muita vantagem, né? São 11 vitórias. E como o Corinthians não tá conseguindo vencer, né? Pelo menos ali nos seus últimos 5 jogos, tô acreditando no empate. Eu tô indo seco no empate aqui entre eles. Mesmo o Vasco, né, desempenhando muito bem contra o Santos, mas tô acreditando que virá com um time reserva. Jogo 8, Paysandu e Operário. O que eu trago aqui de informação que o último jogo aí do Paysandu fora de casa perdeu para a Chape por 2-0, em casa perdeu para o Vila Nova por 1-0 e fora de casa empatou com o Atlético Paranaense em 1-1. Já o Operário, fora de casa perdeu para o Goiás por 2-1, em casa venceu o Criciúma por 1-0 e fora de casa empatou com a Ferroviária em 0-0. Classificação do Brasileirão: o Operário ele é o 14º colocado com 26 pontos em 21 jogos, tem 7 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Paysandu ele é o 19º colocado com 21 pontos em 22 jogos, tem 4 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Paysandu será fora de casa contra o CRB e o Operário vai jogar em casa contra o Curitiba, hein? Partida difícil para o Operário. Últimos confrontos entre eles, 1 vitória para o Paysandu, 4 empates e 1 vitória para o Operário. O último jogo foi agora no mês 4 de 2025 na casa do Operário, empate em 0-0, e antes disso no mês 10 de 2024 na casa do Operário, outro empate, só que em 1-1. Aqui no Brasileirão, né, números bem parecidos. O Paysandu é um time que dá muito trabalho, né, quando joga em casa, só que é um time que empata muito. Aqui nesse confronto também, né, entre eles muitos empates,
Só que aqui nesse confronto eu tô acreditando que haverá surpresas. Eu tô colocando um duplo. Eu tô indo de Paysandu por estar jogando em casa, mas também tô acreditando numa vitória do Operário, né? Mesmo o empate aí sendo o que mais acontece nesse confronto, tô acreditando numa vitória de um time ou de outro. Jogo 9, Bahia e Santos. O que eu trago aqui de informação é que o Bahia, no seu último jogo, venceu o Corinthians por 2-1. Em casa, empatou com o Fluminense em 3-3. E pela Copa do Brasil, empatou com o Retrô em 0-0. Já o Santos, em casa, né? Essa goleada aí por 6-0 que tomou do Vasco. Antes disso, havia vencido o Cruzeiro aí por 2-1. E em casa, venceu o Juventude por 3-1. Classificação do Brasileirão. O Bahia, ele é o quarto colocado com 33 pontos em 18 jogos. Tem 9 triunfos, 6 empates e 3 derrotas. Seus últimos 5 jogos não perdeu. E o Santos, ele é o 15º colocado com 21 pontos. Em 19 jogos tem 6 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Bahia será pela Copa do Brasil em casa contra o Fluminense. Então atenção na escalação do Bahia. E o Santos vai jogar em casa contra o Fluminense. Logo depois do Fluminense jogar aí contra o Bahia, né? Últimos confrontos entre eles, 5 triunfos aí do Bahia, 3 empates e 7 vitórias do Santos. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025, na casa do Santos, empate em 2-2. Antes disso, só em 2023, na casa do Bahia, o Santos venceu por 2-1. Bom, o Santos está sem treinador. Os jogadores, após essa derrota aí de 6-0, né, para o Vasco, com certeza tá com a moral lá embaixo. Isso deve estar pesando na cabeça dos jogadores. O que pega aqui é o Bahia jogando na Copa do Brasil, né? Mas Bahia também tem um elenco com muitas peças boas. É um time que quando joga em casa gosta da posse de bola. É um time rápido. Acredito que vai ser um jogo bem difícil aí para o Santos. Já adiantando, né? O Santos não terá o Neymar, né? Ele tomou o 3º cartão amarelo. Então complica mais ainda. E para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Bahia. Jogo 10, Fulham e Manchester United. No primeiro vídeo, as loterias caixas tinham soltado a grade da Loteca 1208. Em vez do Manchester United, estava Manchester City. Então, se você assistiu o primeiro vídeo, que eu falo sobre a grade, sobre o resultado da Loteca 1207, vocês vão perceber que eu vou falar Manchester City, mas é porque a grade tava o Manchester City, né? Algumas horas depois eles trocaram para o Manchester United, corrigindo esse confronto. Então, o que eu trago aqui de informação, que o último jogo do Fulham, né, foi o primeiro jogo aí do campeonato inglês, fora de casa empatou com o Brighton em 1-1. Teve um amistoso em casa contra o Strasbourg, venceu por 1-0 e antes disso, mais um amistoso fora de casa aí, venceu por 4-2 o Etihad. Já o Manchester United, ele perdeu em casa para o Arsenal, o primeiro jogo aí do campeonato inglês, já começou com um clássico. Teve um amistoso contra a Fiorentina, foi um empate em 1-1 e pela Premier League Summers contra o Everton, empate em 2-2. Classificação do campeonato inglês, o Fulham, ele é o 9º colocado com um jogo, tem 1 ponto, nenhuma vitória, um empate e nenhuma derrota. O Manchester United, ele é o 15º colocado com um jogo, não tem nenhum ponto, nenhuma vitória, nenhum empate e uma derrota, né? Próximo jogo aí do Fulham será em casa contra o Bristol City pela Copa da Liga Inglesa e o Manchester United vai jogar fora de casa pela Copa da Liga Inglesa também contra o Grimsby. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Fulham, 2 empates e 11 vitórias para o Manchester United. O último confronto foi agora no mês 3 de 2025 pela Copa da Inglaterra. O Manchester United jogando em casa empatou contra o Fulham. Antes disso, em janeiro de 2025 pelo Campeonato Inglês, na casa do Fulham, o Manchester United venceu por 1-0. Bom, o Manchester United, né, ele tá vindo de uma derrota contra o Arsenal. Eu vi esse jogo, apesar de ter sido uma derrota, o Manchester United jogou para empatar essa partida. O Matheus Cunha, né, brasileiro, aí, jogou muita bola, jogou muito bem assim para a primeira partida vestindo a camisa do Manchester United. Aqui só não houve o empate ou a virada do Manchester United porque o goleiro do Arsenal fez boas defesas, mas pelo que apresentou o Manchester United contra o Arsenal, vai ser um time que vai dar trabalho. Premier League, acredito que vai ser bem diferente da temporada passada. E aqui no confronto direto entre eles, né, muita vantagem para o Manchester United. Mesmo o Manchester jogando fora de casa, eu tô indo seco na vitória do Manchester. Jogo 11, Osasuna e Valência, hein? Jogo dificílimo aqui. Último jogo aí do Osasuna, um amistoso fora de casa contra o
Freiburg 2-2, um amistoso contra o Eibar, perdeu por 1-0 e um amistoso em casa contra o Mirandés, venceu por 3-0. Já o Valência, pelo Campeonato Espanhol, empatou com a Real Sociedad em 1-1. Só deixar uma observação, o Osasuna ele vai jogar nessa semana, no momento que eu gravo esse vídeo ainda não jogou, vai jogar justamente contra o Real Madrid, então é bom a gente ficar de olho nessa partida. Voltando aqui para o Valência, em casa um amistoso contra o Torino, 3-0, e fora de casa um amistoso contra o Gladbach, acabou perdendo por 2-0. Complicado, né? Começo de temporada e muitos amistosos. Sinceramente, não dá para chegar em uma conclusão com esses amistosos, né? Classificação aí do Campeonato Espanhol. O Valência tem um jogo, tá na 9ª posição, tem 1 ponto, nenhuma vitória, um empate e uma derrota. E o Osasuna ele não jogou ainda, né? Próximo jogo aí do Osasuna será fora de casa pelo Campeonato Espanhol contra o Espanhol. E o Valência vai jogar em casa contra o Getafe, Campeonato Espanhol. Últimos confrontos entre eles: 4 vitórias para o Osasuna, 5 empates e 6 vitórias para o Valência. O último jogo foi agora no mês 3 de 2025 pelo Campeonato Espanhol, na casa do Osasuna, uma partida que terminou 3-3. Antes disso, no mês 9 de 2024, na casa do Valência, empate em 0-0. Bom, pessoal, uma partida extremamente difícil, começo de temporada, no confronto direto, né? Equilíbrio aqui entre eles. As duas últimas partidas, empate. Valência é um time que tem mais nome, mas o Osasuna também é uma equipe difícil, principalmente quando joga em casa. Temos que ver como é que vai ser esse jogo aí contra o Real Madrid. Aqui, se você tiver condições, eu colocaria um triplo, mas no meu palpite aqui eu tô indo de empate e vitória do Valência. Jogo 12, Juventude e Botafogo. Último jogo aí do Juventude, fora de casa empatou com vitória em 2-2, em casa venceu o Corinthians por 2-1 e fora de casa perdeu para o Santos por 3-1. Já o Botafogo, em casa perdeu para o Palmeiras por 1-0, pela Libertadores venceu a LDU por 1-0 e fora de casa venceu o Fortaleza por 5-0. Classificação do Brasileirão: Botafogo ele é o 5º colocado com 29 pontos em 18 jogos, tem 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Já o Juventude, 18º colocado com 15 pontos, em 18 jogos tem 4 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Juventude será fora de casa contra o Ceará e o Botafogo terá a Copa do Brasil fora de casa contra o Vasco da Gama, hein? Últimos confrontos entre eles: 2 vitórias para o Juventude, 3 empates e 2 vitórias para o Botafogo. Último confronto agora no mês 4 de 2025, o Botafogo venceu por 2-0. Antes disso, no mês 8 de 2024, o Juventude em casa venceu o Botafogo por 3-2. Bom, nesse confronto aqui o que pega é a Copa do Brasil. O Botafogo deve vir com um time misto, mas o Botafogo é um daqueles times do Brasileirão aí que tem um excelente elenco. O Juventude, quando joga em casa, é um time também que é muito difícil de ser batido. O Corinthians viu isso, né? Só que pelo atual momento aí das duas equipes, né? O Botafogo brigando lá em cima, Juventude tentando sair da zona de rebaixamento. Eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Caso você tenha condições, eu colocaria um empate aqui também entre eles, porque a gente pode ver ali que o Juventude tem muitas derrotas, né? E vai enfrentar uma equipe muito forte. Jogo 13, Fortaleza e Mirassol. Último jogo aí do Fortaleza, fora de casa perdeu para o Fluminense por 2-1, pela Libertadores empatou em casa contra o Vélez em 0-0 e no Brasileirão perdeu para o Botafogo por 5-0 em casa. Já o Mirassol, ele jogou agora nessa semana contra o Cruzeiro, em casa foi um empate em 1-1, antes disso perdeu para o Flamengo por 2-1 fora de casa, em casa venceu o Vasco por 3-2 e outro jogo em casa empate com vitória em 1-1. Classificação do Campeonato Brasileiro: Mirassol, hein? Surpreendente, Mirassol tá na 7ª posição com 28 pontos em 18 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Já o Fortaleza tá na zona de rebaixamento, ele é o 19º colocado com 15 pontos em 19 jogos, tem 3 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Fortaleza será fora de casa contra o Internacional e o Mirassol vai jogar em casa contra o Bahia. Últimos confrontos entre eles, apenas um jogo foi um empate. Esse jogo foi no mês 4 de 2025, na casa do Mirassol, empate em 1-1. Essa partida aqui também é uma que deixa a gente na dúvida, né? Poucos confrontos entre eles, o único confronto foi um empate. Fortaleza, né, tá numa má fase, só que joga em casa, né? Não dá pra saber se é uma vantagem, né? Porque a torcida pode pegar no pé dos jogadores. Mirassol vem surpreendendo demais, né? Conseguiu um empate agora contra o Cruzeiro, equipe forte, saiu atrás e conseguiu empatar. E jogando fora de casa, olhando as informações aqui, olhando os números, eu tô indo seco no empate entre eles.
Mas caso você fosse jogar um duplo, eu iria de Mirassol tentando buscar essa surpresa, né? Porque o Mirassol vem surpreendendo muito aí no Campeonato Brasileiro. E jogo 14, São Paulo e Atlético Mineiro. Que eu trago de informação aqui que o São Paulo no seu último jogo fora de casa empatou com o Sport em 2-2. Na Libertadores fora de casa outro empate em 0-0 e em casa venceu Vitória por 2-0. Já o Atlético Mineiro em casa perdeu para o Grêmio por 3-1. Em casa venceu o Godoy Cruz pela Copa Sul-Americana por 2-1 e fora de casa empatou com o Vasco em 1-1. Classificação do Brasileirão: São Paulo, ele é o sexto colocado com 29 pontos em 20 jogos, tem 7 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Um desempenho bom aqui do São Paulo no Campeonato Brasileiro, não perdeu nos seus últimos 5 jogos. O Atlético Mineiro, ele é o 11º colocado com 24 pontos em 18 jogos, tem 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do São Paulo será fora de casa contra o Cruzeiro, partida difícil, e o Atlético Mineiro também vai enfrentar o Cruzeiro, só que antes pela Copa do Brasil. Últimos confrontos entre eles: 2 vitórias para o São Paulo, 7 empates e 6 vitórias para o Atlético Mineiro. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025, na casa do Atlético Mineiro, empate em 0-0, e em novembro de 2024, na casa do São Paulo, outro empate em 2-2. Bom, aqui mesmo o São Paulo não tendo vantagem no confronto, né, contra o Atlético Mineiro, há muitos empates entre eles e mais vantagem de vitórias aí para o Atlético Mineiro. O São Paulo vai estar jogando em casa. O próximo jogo do São Paulo é pelo Brasileirão. Temos que ficar de olho nesses jogos no meio de semana, né, da Libertadores e Copa Sul-Americana para o Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro, como próximo jogo, terá a Copa do Brasil, então pode ser que poupe jogadores contra o São Paulo. E aqui nesse palpite eu tô indo seco na vitória do São Paulo, acreditando na força aí que o São Paulo tem dentro do Morumbi. Mas é uma partida bem difícil e o Atlético Mineiro costuma dar trabalho quando vem jogar aqui no Morumbi. Caso você tenha condições, eu colocaria um empate também nesse confronto usando um duplo. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as informações do primeiro vídeo com os palpites da Loteca 1208. Tô indo com 5 duplos. Espero que você tenha gostado aqui das informações. Loterias Caixas pagando 7 milhões aí para quem acertar os 14 jogos da Loteca. O maior prêmio que já teve em todos os tempos. E é isso. Se você não conhecia o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe. Quando você faz isso, você apoia demais o canal. Ajuda mesmo aí para o crescimento, né? E a gente atingir mais pessoas. Quero te desejar muita sorte para buscar esses 14 pontos. Vou trazer mais informações aí para a gente refinar nossos palpites. Então ativa as notificações, porque assim que tiver vídeos novos o YouTube vai te avisar. Espero ver você no próximo vídeo. Fui!